Em Atos capítulo 6, Paulo e Silas. Mas quando eu meditei aqui nessa palavra, eu senti grandemente a presença do Senhor. Que palavra tremenda. Não tem como não falar sobre esse tema. Acredito que quem escolheu o tema, né? Deus tocou, encheu, revelou essa palavra, essa mensagem. E eu estava ali meditando e quero fazer aqui um resumo. Irmãos, não é fácil, irmãos. Eu podia ter sido não para a irmã, né? Porque os irmãos sabem que eu cuido da minha mãe tem queda de pressão, e muitas domingos nós fomos na igreja, ela passou mal, irmãos, na hora do culto. Então, eu disse, não, por causa da minha mãe eu posso dizer não, mas eu senti não, eu vou dizer sim. Porque, irmãos, se a gente dizer não para a obra do Senhor, não, vou pôr embaraço, aí o Senhor não abençoa. Né? A gente fica colocando, não, eu não vou, porque minha mãe passa mal, lá no Tremembé a gente não vai mais. Eu vou deixar ela com uma cuidadora para ir lá, ou nos eventos, tudo. Mas hoje eu fiz questão de trazer ela. Ela não vai passar mal, em nome de Jesus. E vamos trazer a palavra. Porque não sou eu, mas o Senhor. A palavra é dele. Aleluia. E quando eu estava meditando esta palavra, nós vemos que o profeta Isaías, durante o reinado do rei Uzias, Jotão, né, Acás e Ezequias, né, ele foi também o filho de Amós, né, autor do livro de Isaías, qual o nome? Significa o Senhor é a salvação. Ele foi um profeta por cerca de 40 anos em Jerusalém e profetizou a vinda do Messias. O único profeta messiânico que profetizou a vinda do Senhor. De todos os profetas maiores, ele foi o exclusivo, né? Ele foi o que profetizou a vida do Senhor. Aleluia. E antes do chamado, o que ele era? Ele era conselheiro do rei Ezequias, principal, né? E quando então o Senhor o fez o chamado. Os irmãos que conhecem a história do rei Uzias, nós sabemos que Uzias era um rei muito honrado por Deus. Não foi assim, pastor? Os irmãos conhecem a história. Muito honrado por Deus. Durante o seu reinado, ele fez grandes armas, exércitos, máquinas, a sua fama se espalhou, o Egito todo contemplava a fama do rei Uzias. Mas a glória, né, a soberba encheu o coração de Uzias. E aí ele ficou leproso. E depois de leproso, ele veio falecer. E aí quando ele veio falecer, como a nossa irmã diz bem claro, estava triste, estava de luto. Aleluia. Mas ele foi ao templo orar. Ele foi ao templo orar. Esse foi o chamado do Senhor na sua vida. Porque mesmo triste, ele não ficou em casa. Mesmo triste, moribundo, ele não ficou lá chorando. Não, ele foi para a casa do Senhor. E ali na casa, no templo, o Senhor o tomou de uma visão. E esta visão foi o chamado de Isaías. O profeta Isaías teve uma revelação. E lá no trono, ele viu Deus. Ele viu Deus. Aleluia. Não é todo homem que tem essa visão. Não é todos que têm esse privilégio de ter essa visão. Mas ele, como homem de Deus, e Deus tinha algo com ele. Deus levou ele a esta visão. E ele viu os anjos da presença de Deus. Até os anjos, irmão, honram a Deus. Aleluia. Porque eles tinham 6 asas, mas com 2 cobriam os seus pés, com 2 cobriam o rosto, né? E com 2 voavam. Porque eles cobriam o rosto para não ver Deus, né? A presença de Deus é tão soberana que até Isaías, como bem citada a nossa pastora diz, ai de mim, irmãos, como é tremendo quando nós sentimos a presença de Deus. Imagina meu Deus, como é tremendo contemplar a presença de Deus. Ele se reconheceu, ele se voltou diante de si e disse: Senhor, ai de mim, eu não sou digno. Quem somos nós, irmãos, diante da presença de Deus? Quem somos nós? Nada, pó, cinza. Ele reconheceu diante do Senhor o seu pecado. E ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Irmãos, quando nós voltamos estes lábios impuros, nós vemos que todo homem pode controlar. O homem pode controlar tudo.
Só que tem uma coisa que ele não consegue controlar que está na Bíblia. O que é? Esse é difícil, viu? Esse é difícil. O homem não consegue controlar, porque a Bíblia diz que a língua é como fogo. Ela queima, ela destrói. E por causa dessa língua, Manjani, muitos casais são destruídos. Muitos ministérios são destruídos. Muitas igrejas são destruídas. E se não é o poder da oração, do jejum, irmãos, não se levanta. Porque Deus, ele tem poder para queimar essa língua. Aleluia! Tem uma coisa, Deus tem poder para queimar essa língua e transformar. Porque embora Isaías não se sentia capaz, como ele era um pecador, como nós somos um pecador, ele se humilhou diante de Deus. Aí o anjo lá adorando, santo, 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 e cantavam diante do trono, santo. Como é maravilhoso, já pensou, irmãos, um coral de anjos